Fala, meus queridos Break News! Agora o Alexandre de Moraes resolveu cruzar mais uma linha vermelha. Depois de perseguir bolsonaristas, políticos, cidadãos, ele partiu agora para cima da imprensa. O ministro começou a investigar fontes jornalistas, algo que é considerado sagrado até mesmo em ditaduras. Qualquer democracia do mundo veria isso como uma loucura. E aí, a pergunta, você acha que ele vai parar por aí? Ou vai avançar sobre tudo? Vá no comentário, dê a sua opinião. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha e diga para mim no comentário, o Alexandre de Moraes vai parar ou ele terá de ser parado, ele terá de ser impeachmentado, ele terá de ser investigado? Qual é a sua opinião? E aquela coisa, nós avisávamos lá atrás. Nós avisávamos que o Alexandre de Moraes iria fazer exatamente isso. Ele não vai parar no bolsonarista, ele não vai parar num cidadão A ou B, ele vai para cima de todos. É a lei xandônica, a perseguição xandônica chegou até a imprensa. Vamos ver o que diz aqui. Temos aqui essa bomba aqui, lá no Código 22, que é o nosso jornal, o Código 22. Aqui está a fonte. Sigilo da fonte é sagrado. Flávio Bolsonaro critica a decisão de Moraes e sai em defesa da imprensa. E aqui eu vou botar vários vídeos de vários deputados, candidatos e jornalistas falando sobre essa situação. Vamos lá. Me solidarizar com você pelo que aconteceu aqui agora. O Alexandre de Moraes acabou de determinar a busca e apreensão na fonte de um jornalista no Maranhão. Talvez você não tenha sabendo ainda, mas a minha solidariedade, porque o sigilo da fonte sempre foi algo sagrado. Então vejam o que está em jogo no país, além de tudo, a própria liberdade de imprensa. Então, que todos se conscientizem aí da gravidade do que está acontecendo no país. Nem nada justifica um ministro supremo determinar, né, a busca e apreensão numa fonte de um jornalista que fazia matérias denunciando mau uso por parte do aparato, equipamentos públicos ali por parte do ministro Flávio Dino. Então, bom churrasquinho para vocês, já que o Lula não trouxe picanha, eu trouxe aqui dentro para vocês a picanha que foi prometida. É um absurdo, né, pessoal? Absurdo. Parabéns aí ao futuro presidente Flávio Bolsonaro mostrando isso aí. Vamos pegar alguns deputados falando sobre isso, né? Olha, o Nicolas também falou sobre isso, vamos lá. Hoje, exatamente agora, em março desse ano, um jornalista teve uma busca e apreensão na sua casa por uma reportagem que ele fez denunciando o uso irregular de carros oficiais pelo ministro Flávio Dino e seus familiares no Maranhão. Esse jornalista teve busca e apreensão na sua casa. E agora, hoje, exatamente agora, o ministro Alexandre de Moraes mandou fazer uma busca e apreensão na casa da fonte do jornalista. Prestem atenção, jornalistas deste país. Eu sei que talvez a maioria de vocês nem gosta de mim, não gosta da direita, né? Enfim, não é muito chegado a nós não. Mas esquece o mensageiro e foca na mensagem. Uma boa parte de vocês, durante muito tempo, alimentaram este monstro. E agora a água, ó, bateu no bumbum de vocês, né? Porque quando era para poder fazer busca e apreensão em casa de opositor, pelo que, sei lá, ele falou na tribuna, aí passou batido. Quando foi para perseguir, né, opositor político, também deixou de lado. Quando foi para perseguir, para poder, sabe, pressionar, constranger pessoas que nunca tiveram uma linha de corrupção na sua vida, mas estavam tomando busca e apreensão nas suas casas, aí também deixa para lá, né? É do outro lado. E agora? E agora é a hora, né, de vocês abrirem as suas bocas, como eu já vi vários abrindo, para poder defender a tua profissão. Afinal de contas, né? Não somente teve busca e apreensão na casa do jornalista, mas como também agora na fonte deste jornalista. Ou seja, é um ataque frontal ao trabalho de vocês. Então, assim, eu não sei, confesso que eu não sei, mas o que falta para acontecer para que vocês chamem Alexandre de Moraes do nome exato que ele é. É um ditador. É isso que ele é. Autoritário, que tem ultrapassado todos os limites da sua profissão para poder realmente assumir um papel que não é dele. Se vocês que foram chamados, né, até então, né, pelo menos deveria ser, para falar a verdade sobre os fatos, sobre a realidade do nosso país, se vocês não abrirem a boca, saibam que depois realmente não dá para reclamar. E galera, o que é impossível da gente não trazer para o debate é o pastor, né? Todos nós lembramos o pastor Martin Niemöller, que ele falou, né? Primeiro eles vieram buscar os socialistas. Eu fiquei calado porque não era socialista.
Então vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado porque não era sindicalistas. Em seguida, vieram buscar os judeus. Eu fiquei calado porque não era judeu. Por fim, vieram buscar a mim e já não havia ninguém para me defender. Eu acho que isso aqui fica claro, fica nítido, a situação atual do Brasil. Primeiro vieram para os bolsonaristas, eu fiquei quieto, eu sou um jornalista, isso a mídia, né? Deixa eu passar. Depois foi para o cidadão, a menina do batom. Eu fiquei quieto porque eu não era a menina do batom. Depois o Cleizão é morto. Eu fiquei quieto porque era o Cleizão, né? Não era um dos meus. E agora ele vem por nós, os jornalistas. E aí, continuarão calados? O que eu estou vendo é o seguinte, os jornalistas estão com medo. Então, eles já estão calados. Alguns jornalistas, os mais corajosos, saem em críticas ao ditador. Outros já estão dizendo que o ditador está fazendo certo. Por quê? Porque mesmo na Alemanha, naquela época, tínhamos jornalistas que estavam junto ao Bigodinho. Esses jornalistas foram defendidos e protegidos por ele, porque essa era a jogada. Então, é impossível de você não fazer essa análise e colocar tudo isso junto. Vamos ver mais políticos falando sobre isso e também alguns jornalistas. Vamos lá, galera, dá o seu joinha, vai no comentário, vamos lá. Duas palavras com um batom em uma estátua. Gurizada, quando a direita avisou que a perseguição de Alexandre de Moraes iria chegar a todos os lugares, ninguém deu bola. Inclusive os jornalistas, grande massa deles de esquerda, riam da nossa cara, riam da Débora do Batom quando ela estava presa, condenada a 14 anos por rabiscar duas palavras com um batom em uma estátua, riam de Jair Bolsonaro preso por um crime que jamais cometeu. Pois é, agora o que tudo indica, a água bateu na bunda. Olha o que o Alexandre de Moraes fez hoje, mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão contra uma fonte de um jornalista. O que esse jornalista fez? Bom, o nome do jornalista lá do Maranhão é Luiz Pablo. E ele publicou certa vez que a família do ministro Flávio Dino estava usando irregularmente carros oficiais para dar uma voltinha aí. Coisa que é completamente irregular. Ao invés de Alexandre de Moraes mandar investigar o seu colega, que supostamente estaria cometendo crime, e poderia provar que não tinha nada de irregular, afinal, ele não teme nada, né? Estaria tudo certo. Não, o que ele fez? Ele fez uma busca e apreensão contra o jornalista, esse tal de Luiz Pablo. Pegaram o celular do Luiz Pablo. E aí o que constataram no celular do Luiz Pablo? A fonte que tinha falado que os familiares de Flávio Dino estariam usando o carro oficial para dar uma voltinha lá no Maranhão. A fonte era nada mais nada menos que um ex-secretário chamado Raimundo Cutrim. Raimundo Cutrim, fonte de um jornalista hoje, recebeu a Polícia Federal na sua casa para que a Polícia Federal fizesse uma busca e apreensão contra ele. Tudo isso com a anuência do PGR. Todo mundo já sabe, é um vassalo de Alexandre de Moraes. O que chama a atenção é que no artigo 5º da Constituição, inciso 14, é resguardado o sigilo da fonte. Ou seja, o que Alexandre de Moraes fez hoje é completamente inconstitucional. Ao invés de investigar o crime denunciado pelo jornalista, ele está investigando o jornalista e a fonte. E uma coisa, eu vi a jornalista Daniela Lima passando pano por Moraes, defendendo Moraes. Ela dizendo que não, mas esse tipo... Pessoal, não importa o tipo do crime, não importa. A fonte, ela é defendida. Aqui nos Estados Unidos, eles tentaram quebrar a fonte de até mesmo aquele pessoal do terror. E não foi possível. Não foi possível, não é possível. Quando você tem uma democracia, isso é inviolável. E, cara, a fonte jornalistas é como a nossa suposta urna eletrônica. Tem que ser inviolável. Enquanto isso, o nosso candidato à presidência da República levou aí um churrasquinho, uma Coca-Cola gelada, uma farofa, um arroz para os jornalistas, para se solidarizar com o que está acontecendo no Brasil. Obrigada, senador. E a gente já viu isso aqui. Vamos lá, porque o Zema também falou sobre isso. Vamos ver o que o Zema falou. Vamos lá ver o que o Zema falou também sobre essa situação. Vamos lá. Tem vários políticos falando sobre essa situação. Vamos lá. Olha o que o Zema falou. Na fonte de um jornalista, o Alexandre de Moraes acabou de escancarar a censura no nosso país. Autorizou busca e apreensão na fonte de um jornalista. Esse mesmo jornalista que já tinha sido vítima, alvo de busca e apreensão, por fazer uma matéria denunciando o abuso de carros por parte do ministro Flávio Dino. Até quando que nós vamos assistir isso calado e aceitar esses absurdos?
Eu venho denunciando esses intocáveis há muito tempo, mas agora eu faço um pedido para vocês, jornalistas, aqui do fundo do meu coração. Não se calem sobre esse absurdo, essa aberração, essa censura de uma denúncia contra algo que é errado. Em algum momento, isso pode e vai acontecer com vocês. E eu sei disso porque já aconteceu comigo também. Comente aqui as... Vamos ver o que os jornalistas vão falar, né? Os jornalistas, por exemplo, o jornalista da Globo está desesperado. O jornalista da Globo, ele está desesperado. Eles estão com medo mesmo do que pode acontecer com ele. Vamos lá ver o que os jornalistas da Globo estão falando. Chegamos na fonte, olha só. Júlia, polícia... Exato. A construção da autorização, pelo que você está dizendo do ministro Alexandre de Moraes, é feita de uma maneira que se protege a questão de não, a gente não está investigando a fonte, a gente está investigando outro crime. Não. E chegamos na fonte, olha só. Júlia, polícia investiga fato. O fato é a perseguição. Aí entra a minha opinião. Deixaram de investigar o fato para investigar pessoas. Olha, vamos atrás desse jornalista e ver quem está passando informação para esse jornalista e quem está pagando esse jornalista. Então virou isso. Se o jornalista é picareta, ele que responda. Se o jornalista está colocando está escrevendo mentira, tem que responder ele que também. Responde. Se o jornalista está colocando em xeque a segurança do ministro, ele também não pode. Ele que responda pelo crime de perseguição. Agora, você usa isso como pretexto para dizer, olha, a gente pode mandar recado e dizer, porque acaba funcionando como recado. Olha, a gente tem como quebrar sigilo de celular de jornalista, hein? Fica aí apurreando a gente aqui no Supremo que a gente chega à fonte. Esse é o precedente. Não estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes deu a decisão nesse sentido. De maneira... com medo. Ficou com medo agora, hein? Ficou com medo. Começou a falar muita verdade. Falou, não, caramba, cara, vai bater na minha porta. Não pode não. Deixa eu mentir. Não falei isso não. Não. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Não falei que o Alexandre de Moraes tem cabeça de pinto, não falei isso, não estou dizendo isso. Estou dizendo que num cenário em que ministros... Um cenário hipotético que nós tenhamos um ministro ditador e ele, hipoteticamente, manda investigar um jornalista e, hipoteticamente, ele encontra nesse jornalista a fonte dele e, hipoteticamente, ele manda investigar a fonte desse jornalista, hipoteticamente, ele estaria mandando uma mensagem para todos os jornalistas do Brasil dizendo o seguinte, não mexa comigo, porque se mexer comigo eu vou botar você na cadeia. Hipoteticamente. Ficam incomodados com o trabalho de jornalistas sérios e não picaretas que divulgam informações, o Supremo passar a imagem de flexibilização do sigilo da fonte é ruim, em primeiro lugar, até para eles mesmo, até para o Supremo mesmo, para a liberdade de imprensa. Porque o que a gente tem aqui, para concluir, Otávio, são de maneiras diferentes, com casos distintos, o STF chegou ao mesmo lugar. Ele chegou a fontes de jornalistas que escreveram coisas que não agradaram os ministros. São casos diferentes, um foi via o sigilo funcional ali que os funcionários têm de ter mesmo, mas se chegou à fonte de jornalista e agora indo mesmo para cima de um jornalista. Os caminhos vão para o mesmo lugar, gente. E essa é uma discussão importante. É claro que quando há irregularidade no trabalho jornalístico ou no trabalho do servidor com vazamentos de informação, isso tem, de alguma maneira, a ser respondido, seja criminalmente, seja discutindo até do ponto de vista ético a posição do jornalista. Mas tem que tomar cuidado para não usar as ferramentas de que o STF dispõe para, no fim, chegar ao objetivo final, que é descobrir quem está passando informação para jornalista. Porque o jornalista faz o trabalho dele. O jornalista faz o trabalho de informar as pessoas que não têm acesso à informação. Então, vocês fazem um trabalho de tentar fazer com que o Lula vença as eleições a qualquer momento e o trabalho de vocês também é passar pano para o Alexandre de Moraes, tá? Isso a gente sabe. Mas vocês fingem ser jornalistas. O jornalista vai atrás da informação para levar para as pessoas terem um contexto maior daquela notícia e aí poderem formar a sua opinião. O STF, de maneiras distintas, está chegando às fontes de maneira que isso restringe o trabalho do jornalista. E o Supremo foi tão importante, é tão importante para garantir... É muito importante.
É muito importante, principalmente se você é ditador ou petista. Garantia da liberdade de expressão. É importante para a garantia da liberdade de expressão. O Supremo é contra a liberdade de expressão. É o último porto que a gente tem para essa garantia. É o primeiro porto da ditadura. Então, uma sinalização que não é boa vindo do Supremo coloca, sim, em risco o trabalho do jornalista, o trabalho sério, investigativo, mesmo que, no caso, em tela, você tenha a suspeita de se tratar de material encomendado, com dinheiro. Meu Deus do céu, mano. Eles sabem que o bicho tá pegando e a ação dos jornalistas agora é o seguinte: ou eu fico do lado do Alexandre de Moraes, viro o jornalista do Moraes, ou eu terei de criticá-lo, aí eu viro um jornalista contra o Moraes e aí eu posso ser preso, eu posso ser caçado, eu posso ser talvez não ouvido, ou seja... É isso aí, galera. Então, é isso aí. É inacreditável. Eu queria convidar a vocês, não sei se vocês já estão participando desse sorteio. Nós temos um sorteio. Muitos de vocês, estou vendo aí, vocês ajudam a gente bastante, ajudam a gente a pagar as contas aqui do estúdio. E a gente está fazendo um sorteio para vocês que ajudam a gente a pagar a conta do estúdio. Esse sorteio, esse vai ser esse quadro. Vai ser esse sorteio desse mês. Então, se você mandar um pix de R$30 ou mais, vá no nosso WhatsApp, entre em contato com a gente, para que você participe desse sorteio. Você escolha um número para a gente fazer esse sorteio para você, tá? É R$30, você leva um número, R$50 você leva 2 números, R$100 você leva 4 números e você pode ser sorteado. E, por exemplo, outras pessoas, eles já venceram, ganharam no sorteio, né? E tem o quadro já deles em casa. Eu achei muito bacana essas pessoas que ganharam os quadros, né? E elas estão aqui. Deixa eu mostrar